Nos próximos capítulos de Contigo Sim, revelação de são irmãos vai acabar com tudo depois então de uma traição, mas o resultado é que de fato são irmãos. Ângela vai fazer uma gravação secreta que vai cair em mãos erradas e o pior vai acontecer. Geraldo também aconselha a Leonardo a tomar uma decisão e um novo rumo em sua vida. Saiba disso muito mais a partir de agora. Na sua opinião, qual seria a melhor substituta para Contigo Sim? Meu Caminho é Te Amar ou Meu Segredo? Deixem sua opinião aqui abaixo, eu quero saber. E na sua opinião, qual seria a melhor novela para substituir Contigo Sim? Dário se encontra com Ângela em uma das salas lá do hospital e decide conversar com a mocinha de Contigo Sim sobre o estado real da saúde de Álvaro. O Dário começa então falando de um jeito que faz então como se estivesse incentivando a Ângela a retornar ao seu relacionamento com Álvaro, o que surge então como traição para Leonardo. É o seguinte, a cena começa quando Ângela está lá na sala e o Dário começa a falar que o Álvaro sempre foi apaixonado pela Ângela. E conta que a coisa mais importante que aconteceu na vida do Álvaro foi quando eles se casaram. E diz então que o tempo passou e que tanto ele quanto o Álvaro mudaram, porque os dois eram praticamente a mesma pessoa. Mas de uma coisa o Dário pode garantir para Ângela, é sobre os sentimentos de Álvaro, porque ele verdadeiramente ama a Ângela. E diz então que o que aconteceu com o Álvaro foi o medo de voltar a ser pobre e acabou ele tomando decisões erradas. Aí então a Ângela fala, então por isso quer dizer então que por ele ter medo de ficar pobre ele me enganou por muito tempo? E como você pode ver, você também fez o mesmo, né? Enganando outras meninas. Aí o Dário diz que sim, mas mesmo assim eu mudei por causa do amor de uma mulher, se referindo a Clarinha, e diz que o Álvaro também tem chances de mudar, se referindo ao que ele sente por Ângela. Aí diz então que entende a Ângela está muito machucada e magoada com o Álvaro, mas que todos merecem uma segunda chance, e diz que tanto Álvaro quanto eles eram muito parecidos, mas que justamente quando ele viu que ia perder tudo, ele se apaixonou de verdade. Fala então sobre Álvaro ter se apaixonado pela Ângela de verdade e ele pela Clarinha. E ele com um sorriso no rosto diz então que o Álvaro realmente ama a Ângela. Aí a Ângela fala, então para você é normal um homem se casar com uma mulher porque ama e depois se casar com outra por causa de dinheiro? Aí o Dário diz que nesse momento o coração de Álvaro falou mais alto pelo amor. E o que aconteceu entre eles, Samantha? Foi apenas coisas do destino, que ele mesmo já se sente arrependido. Dário diz que aprendeu da pior forma sobre a vida e que ele não queria nunca ter machucado nenhuma outra mulher, mas quando ele se apaixonou, ele viu o tamanho do erro que ele tinha feito com as outras. E nisso ele tem certeza que o Álvaro pensa a mesma coisa. Aí a Ângela então critica o Dário por ele se colocar nessa posição sem nem sequer pensar sobre os sentimentos dela de ter sido enganada. Ele fala sobre a pessoa que enganou. Tá bom, se arrepende, beleza, mas e eu? Eu que fui a pessoa machucada, que fui magoada e enganada, que me casei com um homem que outro dia já estava casando com outra, e que eu profundamente amo o Leonardo hoje, e que Álvaro para mim ficou no passado, ele faz parte do meu passado. Aí então o Dário diz para a Ângela que o Álvaro é o pai do filho dela e que necessita dela agora. Ângela então respira fundo e diz que estranha o Leonardo ser irmão do Dário. Irmão como eles mesmos seguem se dizendo, e o Dário agora está incentivando a Ângela a dar uma oportunidade a Álvaro e diz que segundo, pelo menos ela sabe de Dário, o Leonardo é o irmão para ele e que ela também já escutou isso do Leonardo, mas ela nunca viu nenhum sequer tipo de traição vindo do Leonardo. Agora Dário incentivar ela a ficar com o Álvaro, isso sim é uma traição, pois você sabe muito bem os sentimentos que eu tenho para com Leonardo e Leonardo comigo, e que isso é uma injustiça você querer separar um casal, sabendo então ser irmão do Leonardo como você é. E então ela desce a lei em Dário, dizendo então coisas que ele não gostaria de ouvir. Aí o Dário tenta se justificar, mas a Ângela não para de falar, e então diz para o Dário que
tudo o que aconteceu entre Álvaro e ela já ficou no passado, e ela pede então para que Álvaro e o Dário respeitem esse momento dela, que agora ela está conseguindo se reerguer. Ângela continua então falando que ela estranha bastante esse comportamento do Dário e diz que ele não tem posição moral para falar ou dar lição sobre sua vida, e então ela se retira muito furiosa então com o que o Dário acabou de lhe contar. Realmente, né, gente, o Dário e o Leonardo são praticamente irmãos, e agora Dário chegar para Ângela para incentivar ela a ficar com o Álvaro realmente foi um tiro no pé. Mirtz e Salma seguem-se andando depois de se reencontrar. Os dois marcaram um encontro para conversar sobre o estado de saúde de Samantha, até porque até agora a Salma ainda não foi olhar ela no hospital. Acredito que por causa dos boatos de que o rosto então de Samantha não está nada legal, né? E para a gestação dela pode ser uma cena muito forte. Aí a Salma, enfim, acredito que por isso ela ainda não foi olhar então a sua amiga lá no hospital. A Mirtz então dá detalhes à Salma de como a Samantha está. A Salma fica em choque em saber que uma pessoa tão bonita, culta como a Samantha esteja com o rosto da forma que está. A Mirtz até diz que se alegra por um lado de a Samantha estar da forma que está. E isso cai como um susto então para a Salma, que pergunta por quê. Aí a Mirtz diz que há boatos de que Geraldo quer ir embora com aquela rata lá, se referindo à Adela, e que a Samantha não tocará à frente do hospital, porque com certeza ela tentará cuidar de sua beleza. Fala então a Mirtz toda iludida. Aí a Salma pergunta a Mirtz o que é que tem de bom nisso. Quer dizer que a empresa vai se destruir, vai se acabar? A Mirtz diz que não, pelo contrário. Com o Geraldo fora do caminho e a Samantha também, eu assumiria então a administração legal do hospital. Aí a Salma fala, mas você sabe cuidar dessas coisas? A Mirtz diz que não, mas ela com certeza pode aprender e criar uma equipe sua para isso, e que a Salma poderia ser seu braço direito. Aí então a Salma começa a entender então os planos diabólicos de Mirtz e começa a rir, dizendo então que se agrada muito dessas ambições que a Mirtz tem. Geraldo chama Leonardo em sua sala para conversar com ele. Leonardo chega e pergunta se está tudo bem. Aí o Geraldo diz que sim e pede para que o Leonardo se sente. Senta um pouco, filho. Aí começa a falar, estou muito preocupado, Léo, com o escândalo que acabou de acontecer envolvendo a Salma. Aí o Leonardo então pede logo desculpas ao Geraldo. Isso se refere porque o Leonardo e a Ângela passaram a noite fazendo tchurum-tchum lá no hotel. A Salma, por coincidência, descobriu qual o hotel, acabou indo até lá e flagrando os dois juntos. Em seguida, foi até o hospital, gente, armou o maior bafafá, gritaria e escândalo, falando então que acabou de pegar o Leonardo com a Ângela saindo de um hotel, e fica aquela gritaria toda, até que Geraldo então vê aquela situação, aquela gritaria, aquela cena, e vai diretamente até lá para repreender a Salma, que é a única que está gritando lá, e acaba então que dando a demissão para a loira. Aí, gente, é só confusão nesse capítulo, porque a Samantha descobriu, então, que está com o rosto desfigurado, está fazendo cirurgias, tratamento para amenizar, então, a situação em sua pele. Logo em seguida, ela usará, então, uma máscara que vai, então, além de esconder a cicatriz, também vai amenizar todo o resultado que acabou, então, sendo, então, do acidente. Aí ela vai servir como terapia, né, terapêutica, para evitar futuras dores também no local, aquela queimação, porque o rosto foi queimado. Enfim, até aí tudo bem. Aí o Álvaro ficou cego com consequências então do acidente, e aí vai ter tratamento também, porém ele não vai querer seguir e vai ficar cego por um longo período na novela. Só que ele voltará a enxergar no futuro, mas não vai contar a ninguém porque ele vai querer ganhar vantagens em cima disso. Até que será desmascarado, mas enfim, isso aqui é assunto para outro vídeo que vou trazer aqui no canal, que também já tem spoiler sobre isso aqui. Então fiquem ligadinhos que vou contar isso e muito mais. Aí, continuando aqui, onde o Geraldo chama o Leonardo lá em sua sala para conversar sobre esse escândalo, aí o Leonardo então fica lá todo atento quando o Geraldo diz que tem algo que o preocupa muito. Leonardo pergunta o que é que foi que aconteceu. Aí o Geraldo então começa a defender a Ângela, porque o Geraldo tem a Ângela como sua filha. E é justamente isso que o Geraldo então diz para o Leonardo. Leonardo então fica lá atento, escutando tudo que o sogro tem a dizer, né? Já que a Ângela é como filha para ele. Geraldo segue dizendo que há uma coisa que se preocupa muito nesse momento com toda essa situação que envolve essa discussão entre o Leonardo e a Salma. Leonardo quer saber o quê?
Aí ele diz que é o nome de Ângela está envolvido em algo desse tipo, porque recentemente houve sobre as brigas que houve, sobre ela estar intrometendo então em um relacionamento que era o do Álvaro com a Samantha, sendo que a Ângela não tinha nada a ver com aqueles dois, né? No caso, a Ângela que foi prejudicada por ter se casado com o Álvaro e ele ter se casado com outro e a Samantha ter ficado com ciúme quando descobriu e aquela coisa toda. Aí a Samantha fez o favor, né, gente, de sujar o nome da Ângela, entre aspas, dizendo então que ela tinha um relacionamento com o Álvaro e acabou tendo um filho, enfim. Aí o nome de Ângela surgiu então na boca do povo. Agora, novamente a história se repete, sendo que dessa vez, onde a fumaça a fogo, dessa vez é de verdade, porque a Ângela realmente vive um romance com o Leonardo. Aí o Geraldo diz que isso não cai muito bem para a Ângela e que o Leonardo está deixando então a Ângela numa situação muito complicada com o pessoal lá do hospital e que foi justamente o que sucedeu então com a Samantha e o Álvaro e agora está envolvendo então o Leonardo junto com a Salma. Leonardo diz que sente muito com toda essa situação e que realmente tudo isso é verdade e que a Ângela não merece algo assim. Geraldo diz que definitivamente, realmente ela não merece desse tipo. E então ele pede então para que o Leonardo permita que ele lhe dê um conselho. Leonardo fica todo atento e pede que, por favor, o Geraldo a aconselhe. Geraldo então diz que antes de Leonardo pensar em qualquer coisa com a Ângela, ele deve encerrar o ciclo que ele tem com a Salma e que ele encerre esse capítulo em sua vida para que ele possa então dar um pontapé inicial em um novo relacionamento com a Ângela. Leonardo diz que é justamente isso que ele vem tentado, mas ele está decidido a se divorciar então da Salma para poder ter esse relacionamento lindo com a Ângela. Só que há algumas burocracias, até porque a Salma está grávida e ele não quer perder seus direitos como pai. Então ele está andando como se ele estivesse pisando em ovos, com medo de quebrar algum. Geraldo diz que entende, mas há coisas que ele deve então renunciar e fazer antes de ele viver esse amor. E diz que para isso ele tem que então mostrar que ele é um homem digno então do amor da Ângela, que é uma pessoa tão linda e honesta, e que para isso ele deve encerrar ciclos independente de qualquer coisa para assumir então um relacionamento novo com a Ângela. Leonardo diz que entende e que não quer colocar a Ângela nessa situação. Aí Geraldo diz, bom, vejamos, ela já está nessa situação, é uma situação bem difícil, mas estou aqui para te aconselhar. E então eu te digo que você se precipitou em ter se casado com a Salma e que agora eu te peço, não se precipite então tomando alguma decisão que possa prejudicar então a vida da Ângela. Aconselhe então o Geraldo como se fosse o verdadeiro pai da Ângela. Aí o Leonardo diz que ele perguntando então ao que ele deve fazer, perguntando ao Geraldo se ele deve continuar no relacionamento infeliz por causa do filho ou se ele deve largar tudo para viver então essa linda história com a Ângela. Aí, então, ele faz essa pergunta para o Geraldo. Geraldo diz que ele deve pensar. Ele diz, então, que uma família sem pai é melhor do que uma família sem amor. Então, ele pede para que ele tome cuidado, para que ele encontre uma forma de fazer, então, essa criança feliz. E diz, então, que ele não vai dar nenhum tipo de palpite sobre o que Leonardo, de fato, deve fazer. Se é continuar nesse relacionamento com a Salma por causa da criança ou se ele deve largar tudo. Gente, é uma situação bem difícil para o Leonardo, porque ele, de fato, sempre quis ser pai. Porém, ele achava que estava escolhendo a pessoa certa quando decidiu se casar com seu amor de infância, que era a Salma. Só que a vida tinha seus, suas surpresas, né? E acabou então colocando a Ângela bem justo no caminho do Leonardo e agora esse baque. Ele vai ter que escolher entre a família que ele tem com a Salma, já, né? A filha realmente é do Leonardo, ou se ele vai viver essa linda família ao lado de Ângela, que já tem um filho que é do Álvaro. Geraldo então diz para o Leonardo que ele o quer muito, muito mesmo como um filho. Da mesma forma que ele quer a Ângela e não quer que nenhum dos dois saiam machucados. E diz que essa decisão pode ser a decisão mais difícil da vida do Leonardo, mas é uma decisão que ele tem que tomar para não machucar mais pessoas. Aconselha então o Geraldo a Leonardo. Gente, é sábias palavras que Geraldo tem para com o Leonardo. Agora, basta o Leonardo respirar fundo, ficar sozinho com seus pensamentos e tomar a decisão certa. Na sua opinião, qual seria a decisão que o Leonardo deveria tomar diante dessa situação? Deixe
deixar a criança nascer e se separar antes da criança nascer, enfim, de qualquer maneira vai rolar então um divórcio aqui. Mas na sua opinião, qual seria o momento para o Leonardo tomar essa decisão? Deixe sua opinião aqui abaixo em comentários e vamos continuar com o nosso vídeo, que ainda vem muitas surpresas em Contigo Sim. O dia amanhece e Ângela foi ver sua mãe, que ainda está dormindo. Ela olhou para o bebê também. Leonardo está tomando seu café da manhã, tá tudo escuro ainda em seu quarto e ele nem consegue se alimentar, pois ele fica tipo com um entalo em seu pescoço, imaginando então toda essa situação que ele está vivendo, onde ele ama a Ângela, mas não pode ficar com ela, onde ele ama sua filha, mas também não pode ficar com ela, e ele vai ter que escolher agora sobre o que ele deve fazer e também tirar a Ângela dessa situação onde ela se encontra de ser então conhecida como a outra. Diante de todo esse sentimento, Ângela decide então pegar o seu celular e abrir como se fosse um diário. Ela vai então colocar áudios secretos ali, onde ninguém poderia escutar, que vai cair futuramente em mãos erradas. É o seguinte, a casa da Ângela logo futuramente será invadida. Nisso, o Félix vai pegar todo o dinheiro que tem para a fundação ali, onde ela será acusada então por esse roubo, e acabará então que tendo um grande rebuliço na vida da Ângela. Nisso, o celular da Ângela também será roubado e cairá nas mãos erradas, que será da Samantha, que dará de presente para Salma, e Salma descobrirá então esse áudio, que entregará para o Leonardo. E, gente, vai dar uma confusão, um bafafá, que só vocês acompanhando o nosso canal para entender. Nesse dia aqui, a Ângela grava um áudio. Ela fica lá pensativa e diz que desde o dia em que ela conheceu Álvaro, a sua vida mudou por completo. Ela se apaixonou e agora ela sente que está vivendo então como se fosse no precipício, onde ela pode pular de lá a qualquer momento. E diz que Álvaro sempre foi seu mundo. E diz então que ele é um homem lindo, culto, e diz que tudo que passou entre eles jamais ela conseguiu esquecer. E diz que Álvaro é um homem muito charmoso, elegante, e sempre foi cavalheiro com ela. Só que agora, mais do que nunca, ela está então convencida de que ela deve voltar para sua cidade, porque agora ela vive um outro amor, que é ao lado do Leonardo, homem que ela consegue amar de uma forma tão linda, limpa e pura, que jamais ela conseguiu em sua vida. Daí agora surge então a segunda parte da gravação, onde ela diz que desde que conheceu Leonardo, seu mundo mudou, todos os medos e inseguranças acabou. Aí o áudio é longo e grande, vai passando outras cenas, gente, muito fofa, bonitas, então, entre Álvaro e a Ângela com o Leonardo também. Só que essa gravação vai cair nas mãos de Salma, que levará para o Leonardo só a primeira parte, quando ela elogia só o Álvaro. Nisso, o Leonardo vai ficar, gente, muito mal e com ciúmes também da Ângela, e vai perguntar para a Ângela por que ela nunca lhe disse que ela tinha todo esse sentimento pelo Álvaro e que ainda seguia apaixonado. Aí a Ângela vai tentar se explicar, mas aí, gente, depois disso vai ser tanta confusão que vocês não têm noção. Então já clica no gostei, se inscreve no nosso canal. Se ficou curioso, coloca aqui abaixo em comentários continuação do áudio de Ângela, que eu vou adiantar para vocês tudo que vai acontecer sobre essa gravação secreta. Desde já, muito obrigada por sua audiência. Clica no gostei, se inscreve no nosso canal e muito obrigada por sua audiência.